Vamos para a primeira mesa do evento, desse primeiro dia de evento, dia 6 de novembro, mesa 1, que tem a temática Perspectivas do Mercado e Logística e Comércio Exterior do Rio de Janeiro. Chamo para compor a mesa Júlio Lopes, deputado federal do Rio de Janeiro, por favor. Cláudio Soares, conselheiro de administração do CONSAD, Conselho Nacional de Secretários do Estado de Administração. Em razão de uma GLO que foi iniciada nesta manhã, uma operação dos portos, o delegado da Receita Federal, Pedro Thiago, infelizmente não pôde comparecer ao evento, então peço que quem foi indicado para substituí-lo suba no palco agora, Tony Barbeito, presidente da Associação de Importadores do Rio de Janeiro. Eduardo Miguel, gerente de desenvolvimento de negócios da Portos Rio. E Rita Fernandes, diretora do Sindaerj, Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. A primeira mesa do evento será mediada pela advogada mestra em Tributação e Finanças pela UERJ, coordenadora da pós de tributário da Mackenzie Rio e assessora no gabinete do governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Priscila Sacalém, por favor. Peço uma salva de palmas a todos os presentes. Passo agora a palavra à mediadora Priscila, que dará sequência à primeira mesa de debate. Obrigada. Bom, primeiramente queria dar um muito bom dia a todos, agradecer pelo honroso convite que eu faço aqui na pessoa do meu querido amigo Rafael Ponzi. Eu estou aqui hoje representando o governo do Estado do Rio de Janeiro. O convite primeiro tinha sido feito ao governador Cláudio Castro e ao secretário Nicola Miccioni, que infelizmente não puderam estar aqui, mas eu tenho certeza que eles estão se fazendo representar não só por mim, mas por todos os meus colegas que hoje estarão presentes aqui também nesse evento maravilhoso, né? O presidente Fábio Picanço já teve a oportunidade de estar aqui no palco, e a gente tem também aqui o meu querido amigo Alexandre Esteves, que vão compor o próximo painel muito importante de benefícios fiscais. O que eu percebi aqui, só fazendo uma breve introdução antes de passar a palavra para o primeiro palestrante do painel, é que a palavra de ordem aqui desse evento é diálogo. E eu estou muito feliz e honrada como cidadã do Estado do Rio de Janeiro de poder participar desse diálogo, Rafael. Para quem não conhece a minha trajetória, eu vou rapidamente falar só para vocês entenderem como o diálogo pauta a minha vida. Antes de ser advogada, antes de ser a Priscila que vos fala aqui, eu era uma pessoa que era líder de motim. Eu sempre acreditei na democracia e no diálogo como o melhor caminho para a gente conseguir o que queria. E aí depois eu compus os quadros da Federação das Indústrias, então aqui falaram da sociedade civil organizada, né, antes desse painel, que tem um papel fundamental na construção das políticas públicas e das soluções, juntamente com os cidadãos e com o governo. Então, para que a democracia seja feita, é necessário se dialogar, é necessário que o problema chegue até o governo. E o que eu tenho percebido do governo Cláudio Castro, não são minhas palavras, meus antecessores aqui me falaram, é que a tônica desse governo é o diálogo, é o desenvolvimento. Já ouvi o governador falando que se o governo não puder ajudar, que ele pelo menos não atrapalhe. E o setor de comércio exterior, de logística, é um setor fundamental para a nossa economia, para a economia do Estado do Rio de Janeiro. Então, sem mais delongas, e já parabenizando mais uma vez essa mesa, esse evento tão maravilhoso, eu desejo que esses 2 dias sejam de muita troca, muito aprendizado. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito aqui também. Eu já vou passar a palavra, então, para o nosso primeiro debatedor dessa mesa, para depois a gente começar a abrir aí para as perguntas, para o meu querido e inspiração, né, nessa militância pelo Estado do Rio de Janeiro, o deputado Júlio Lopes. Bem, gente, uma alegria enorme estar aqui, muito bom dia. Eu vou falar daqui porque o pessoal que me assessora na comunicação disse que é muito melhor eu falar daqui por causa das imagens. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque hoje
muito longe de bastar ter uma boa atuação parlamentar ou bastar ser um bom deputado, nós precisamos ter uma excelente comunicação. Eu estou velho, mas eu estou me esforçando o máximo para ter uma equipe competente, para poder exatamente tentar traduzir um pouco do trabalho que eu tenho feito. E eu, modéstia à parte, acho que tenho uma grande equipe. Botei um cara jovem, muito jovem, 24 anos, para tomar conta da equipe, mas já com doutorado. Botei uma outra moça também, com 24 anos, com doutorado na área de ciência política, ambos têm doutorado na área de ciência política, exatamente porque eu quero que lá nós tenhamos pessoas capazes de formular, de pensar, de fazer propostas para a minha atuação política. E tem que ser pessoas jovens, que tragam exatamente essa nova visão do mundo. Eu estou muito feliz com isso, porque nós temos, Priscila, de fato, experimentado um novo desempenho a partir da entrada dessa juventude lá. Eu tenho uma outra moça que está cuidando só da área de BIM, porque eu gosto de uma opção de coisa que não dá voto, mas que tem importância para a economia, que tem importância para o Brasil e que eu me dedico muito. E, na realidade, eu sempre fui e gosto de me intitular um deputado da área de portos e infraestrutura, porque o Rio de Janeiro é um estado portuário. E, na realidade, eu vocacionei o meu mandato para a área de energia, porque o meu mandato tem que representar o que tem mais forte na economia do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é o estado da energia, 85% do petróleo está aqui, mais de 50% de todo o gás disponível do país está aqui. Nós temos que tratar da questão da energia como uma questão absolutamente prioritária, e é por isso que eu estou e sempre estive na Comissão de Energia e entendo da matéria, porque a gente precisa atuar onde a gente tem a maior possibilidade de alavancagem. E é exatamente por isso que eu sou também presidente da Frente Parlamentar pela Indústria Nuclear, que tem só um contrato que pode gerar para o Rio de Janeiro 20 bilhões de investimento. Só esse contrato pode dar ao Rio de Janeiro, nos próximos 4 anos, 4 a 5 bilhões de arrecadação de ICM. Nós precisamos colocar a indústria nuclear para frente e terminar a Angra 3. Nós precisamos tocar o projeto nuclear brasileiro para frente, e eu estarei amanhã e na quarta-feira apresentando uma nova proposta de um novo programa nuclear para o Brasil. Eu copiei um deputado americano chamado Peter Duncan. Ele vendo as novas tecnologias, porque o mundo se transformou e a energia nuclear hoje se miniaturizou. É muito menor o reator hoje é modular, tem capacidade de mudar o mundo do ponto de vista da perspectiva de emissão de carbono. E nós aqui no Brasil estamos distraídos em relação a isso. E aí eu, lendo o trabalho desse deputado, que em 22 de novembro do ano passado apresentou ao Congresso americano uma proposta de um novo programa nuclear para os Estados Unidos, eu disse, pô, vou fazer igual. E amanhã, na quarta-feira, estarei apresentando ao Brasil uma nova proposta de um novo programa nuclear ambicioso. Ambicioso o suficiente para a gente terminar a Angra 3, revitalizar a Angra 1, fazer 4 novos SMRs, implementar e ampliar o programa de submarinos, ampliar um programa de propulsão nuclear a navios, enfim, fazer um grande projeto de mudar esse setor e, com isso, mudar o Rio de Janeiro. Mas aqui a gente está para falar de portos, e eu quero dizer que o Rio de Janeiro tem tido uma atuação brilhante, né? A gente teve no total de movimentação 32,6 bilhões de reais nesse ano. Nós tivemos um superávit de 6,9 bilhões no Porto do Rio de Janeiro esse ano. E nós tivemos, entre movimentação de exportação, 19,7 bilhões e 12,8 bilhões de importações. Portanto, o Rio de Janeiro tem um grande movimento, tem um trabalho extraordinário no Porto, e a gente tem que fazer isso refletir no cenário em que a sociedade nos entende. E aí, André, cadê o André? Só tem um jeito, comunicação. E eu queria dizer que vocês têm falhado na comunicação. O Porto do Rio e o sistema portuário brasileiro têm falhado há muito tempo no sistema de comunicação e no sistema de interação com a sociedade. Eu estou lá na Freloge, sempre representando o setor portuário e o setor aeroportuário. E tenho dito que o sistema portuário brasileiro
ainda não aprendeu a se colocar. Você já me viu falando isso lá quantas e quantas vezes. O que, de fato, é irrazoável. Não é compreensível que a cidade do Rio de Janeiro, que a sociedade do Rio de Janeiro não entenda o Porto do Rio de Janeiro como uma atividade essencial para o seu desenvolvimento econômico, para a sua recuperação econômica e para o bem-estar da população e do povo do Rio de Janeiro. E isso não é culpa do prefeito Eduardo Paes, não é culpa do governador Cláudio Castro, isso é uma questão de competência setorial. Desculpem, mas não adianta transferir o problema para o outro, o problema é de vocês, o problema é nosso aqui. A gente comunica muito mal, a gente se coloca muito mal, a gente não chama atenção. Mesmo as metas do setor, o André, que você colocou aí, se nós recuperássemos 20% da carga, isso não pode ser uma meta sua, não pode estar na tua cabeça, tem que estar na cabeça da população do Rio de Janeiro. Todos nós temos que ter essa meta enquanto cidadãos, e essa meta tem que ser observada, acompanhada, monitorada, e tem que haver interação em relação a isso. Essa moça aqui é super competente, a Priscila é um avião. Eu estava falando com ela, não dá para entender, Priscila, como é que eu ainda não fui ativado, mobilizado para fazer essa lei que vocês estão falando andar, porque eu tenho certeza que a gente aprova isso rápido. Por mais que a Assembleia do Rio de Janeiro seja difícil. Gente, tem que haver melhor interação, melhor comunicação, um esforço completamente diferente de interação com a sociedade. E eu estou falando isso para vocês porque eu estou tentando. Não sei se estou conseguindo, mas estou tentando. Mas já estou com 30 mil seguidores na minha rede. E não são comprados, não. São seguidores interagindo comigo todo dia. Mas isso é um esforço. Isso é um esforço como qualquer outro. A gente tem que fazer por isso. E não adianta, e eu não vou dizer, é uma coisa que eu nem gosto, sabe por quê, Priscila? Porque é um esforço novo. A gente que não conhece, no meu caso, por exemplo, que estou velho, eu tenho que aprender tudo de novo. Mas eu não estou querendo atuar como deputado, eu não estou querendo continuar sendo deputado. Tenho que me esforçar e fazer aqui, ó. Quem manda agora aqui é esse rapaz, é o Lineker. Quantos anos o Lineker tem? Quantos anos tem? 25 anos. Esse está mais velho, esse é mais velho da equipe. Mas é ele que orienta. Por que eu estou falando de pé? Porque ele me orientou para falar de pé. E tem que ser assim. Quando alguém orientar o André, tem que falar de pé, tem que falar de pé, tem que seguir a orientação de quem sabe. A sociedade precisa ter os nossos números na cabeça. Eu fiz uma fala, eu sou muito amigo do ministro Silvio Costa, que tenho certeza vai fazer um grande trabalho pelo sistema portuário e aeroportuário do Brasil. Mas o ministro precisa estar com o Eduardo Paes para tratar dessa questão extraordinariamente importante, que é razoável até que a rodoviária queira fazer um shopping. A rodoviária do Rio de Janeiro é ótima, está crescendo para burro, está melhor, muito melhor do que o Galeão. Ninguém tem dúvida de que a rodoviária do Rio é melhor que o Galeão. A gente ainda vai ter o bom Galeão, mas hoje a rodoviária é muito melhor. E porque é melhor, ela está querendo crescer e está querendo fazer um shopping aqui, em frente ao porto. Se fizer, acaba com a infraestrutura portuária. Acaba com a ferrovia, acaba com a nossa rede, toda essa aqui de abastecimento e os nossos extraordinários galpões centenários. E se vocês não interagirem, se a gente não for lá no Eduardo Paes, falar isso com ele rápido, e eu falei isso ao ministro quinta-feira passada, ministro, o senhor tem que marcar uma audiência lá, porque o Eduardo está fazendo o trabalho dele. Ele botou o BRT ali porque ele tem que colocar mesmo, porque precisa de BRT nessa cidade, porque o BRT da Avenida Brasil vai transformar a vida dos cidadãos do Rio. O Porto é que está interagindo mal. Desculpa, não é culpa do prefeito. Eu não estou aqui defendendo o Eduardo, mas eu estou defendendo que a gente precisa interagir melhor. A gente precisa ter mais força de comunicação. Cada um de vocês que estão presentes aqui nesse evento tem que falar da vida particular de vocês, mas tem que falar de Porto. Tem que todo dia interagir na página do Porto, todo dia tem que turbinar o Porto, todo dia tem que fazer alguma coisa em prol da comunicação do Porto. E as pessoas, e as mídias, e os jornais, e a economia, e lá o presidente da FEComércio, o presidente da Associação Comercial, o presidente da Firjan, todo dia tem que falar de Porto. Sabe instado por quem? Estado por vocês. Cobrados por vocês. Não tem outro jeito, se a gente não se mobilizar e não mudar essa retórica, não mudar essa fala, e não mudar a forma como a gente atua, do ponto de vista da comunicação, nós não vamos sair desse gueto.
Sabe por que isso aqui não está lotado? Por problema de comunicação. Não é outro problema, é este. Eu tenho interagido direto, toda vez em Brasília, falando sobre isso, porque o sistema portuário tem uma importância absolutamente desproporcional à sua representação congressual. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, mas sem medo nenhum de errar, nenhum. Não tem 5 deputados que saibam falar de porto no Congresso Nacional. Não tem 5. E eu não estou falando para vocês porque eu sou um dos que fala. Estou falando para vocês desesperado, porque sozinho eu não consigo fazer nada. Eu mais 5 não somos nada. Vocês vejam por que a agricultura brasileira é o que é, por que o agronegócio cresceu como cresceu, por causa da frente parlamentar do agro, por causa da comunicação que agro é top, agro é mais. Para o agro ser top, ele tem que dizer na televisão Globo de noite que ele é top, porque senão a pessoa não pensa. Vai pensar que em top em vez de ser top. E o porto, na realidade, gente, entope a cidade, tem caminhão para burro, tem um monte de coisa que atrapalha a vida cotidiana da cidade, que não gera graça, enfim. Se a gente não comunicar direito, a gente vai ser visto como eles querem ver a gente. Então, eu estou falando isso para vocês do fundo do coração, não que porque eu atuo no sistema portuário, porque eu faço com maior convicção do mundo, eu tenho, assim, um orgulho enorme dos portos do Rio de Janeiro, do porto aqui. Estou trabalhando para transformar a guarda portuária em guarda nacional, em polícia portuária. E vou fazer isso. A emenda constitucional é do França, mas eu tenho trabalhado cotidianamente em transformar a guarda portuária em polícia portuária. E vou conseguir fazer, porque eu atuo e estou fazendo. Mas ninguém sabe disso. E ninguém sabe porque ninguém se interessa, e eu não estou reclamando disso. Eu estou apenas dizendo que, enquanto o setor portuário brasileiro não tiver um esforço de comunicação, vamos continuar 5 gatos pingados no Congresso Nacional a tentar falar de porto e ninguém ouvir a gente. Na hora que dá o pau, que quebra o pau lá, que tem que fazer o fundo lá, como é que é? O reporto, é o Deus nos acuda. É o Deus nos acuda. Da vez passada, salvamos o reporto na 1/10 hora por um milagre. Se houvesse um trabalho consistente, nós teríamos lá 100, 200 deputados toda hora falando de porto, militando em torno de porto, porque isso é possível. Mas tem que ter um esforço coordenado. Eu nunca vi um setor para ter uma disputa tão grande de liderança. Tem 30 entidades para tratar de porto. Por isso que não funciona a porra do negócio. Não, todo mundo quer ser presidente de uma instituição para falar do porto, porra. Já repararam isso? E aí não tem uma que funcione. Por quê? Porque tem que haver alguém que represente o setor. Eu já disse lá várias e várias vezes, elejam-se entre vocês, um representa 2 anos, depois vem outro, representa 2 anos, depois vem outro, representa 2 anos. Mas não pode ter 10 entidades falando de porto, porque aí ninguém fala de porto, porque ninguém é escutado. Desculpem aqui eu estar fazendo esse discurso, mas é porque, de fato, eu sou apaixonado pelo setor, porque eu acredito muito na sua potencialidade, mas é muito mal conduzido do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista do que faz as coisas acontecerem e mudarem, que hoje, infelizmente, é essa coisa. O que não for prioritário não vai acontecer. E sabe como se estabelecem as prioridades? A partir da comunicação, do entendimento e da elegibilidade desta prioridade na cabeça de cada cidadão e de cada governante. Então, enquanto isso não mudar, nós não vamos mudar o setor portuário. Estou aqui, mais uma vez, super à disposição de vocês. Quero muito trabalhar e continuarei trabalhando pelo Porto do Rio de Janeiro e pelo sistema portuário, porque, como já foi dito aqui, não é o Porto do Rio, é o Porto de Angra, é o Porto de Niterói, é o Porto do Açu, enfim, tem o Porto de Itaguaí, que é um sucesso extraordinário. Enfim, é um sistema portuário que é o 2º maior complexo sistema portuário público do país e que precisa e que pode funcionar melhor e que agora tem. O França era um bom ministro, não tenho dúvida nenhuma disso, gosto muito dele, me dou muito bem com ele, com Alckmin, mas eu também não tenho dúvida nenhuma de que o ministro Silvio Costa, com a sua juventude, com o seu tesão, inclusive, pelo setor, ele vai mudar isso aqui e vai ter toda a condição de nos ajudar muito. Agora, nós precisamos de nos reposicionar. Nós precisamos de ter humildade de entender que não adianta, André,
transferir a responsabilidade para o prefeito, para o governador, para ninguém. É o porto que tem que se comunicar melhor, é o porto que tem que se posicionar melhor, é o porto que tem que se fazer entender melhor. Me desculpa ter alongado, um grande prazer estar falando com vocês. Muito obrigado. Não falei que a gente ia aprender muito hoje aqui? Agora a gente acabou de ter com o deputado Júlio Lopes uma aula de cidadania nível avançado. Quem não se comunica se estrumbeca. E é verdade, né? O governo não é onipresente, não é onisciente, não tem como saber quais são as dores de todos vocês. Sem diálogo a gente não vai chegar a lugar nenhum. E aí, deputado, só complementando seus dados, as exportações no estado do Rio de Janeiro bateram recorde esse ano e aumentaram em 33%, muito fruto do diálogo que o Felipe comentou, o André comentou, que a gente vem tendo com o estado do Rio de Janeiro, e dessas duas ferramentas que meus colegas que estão aqui presentes vão falar no próximo painel, que é o Rio Importa Mais, que é um diferimento de ICMS para quem importa, e Rio Comex, que está lá na Lei 9025, vai ser falado no painel de benefício fiscal. Bom, passando agora a palavra para o nosso próximo palestrante, eu queria convidar aqui a falar o Cláudio Soares, que é conselheiro de administração do CONSAD, que é o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Administração, mais um agente público para vocês, né, anotarem o que vocês quiserem e pedirem para ele aí ajuda. É assim que se faz a democracia, né, Cláudio? Vai falar daí? Tem um microfone aqui, deputado, pode passar para ele, por gentileza? Alô? Ok. Obrigado aí pelo convite. Tá? E dá uma correção. Eu sou membro do Conselho de Administração da Docas do Rio, Portos do Rio, ou seja, da Autoridade Portuária do Rio de Janeiro. Ou seja, só um reposicionamento. Falar depois do deputado é difícil, pela qualidade da exposição. E só para registrar que eu sou membro do IBL, Instituto Brasil Logística, que é o braço técnico da Frente Parlamentar de Logística, Infraestrutura e Armazenagem. Eu vou dar na qualidade de conselheiro, eu acho que a gente tem que ter o porto, é a fronteira, né? A fronteira do país, onde a linha de divisória é o mar. E hoje em dia, né, a gente está... Os portos, não só os portos, todo o comércio marítimo, que é mais de 80% do comércio internacional, é feito pelas águas internacionais, está com 3 grandes desafios. Um é como lidar com a incerteza. A incerteza que nós temos hoje no comércio marítimo internacional em relação a toda a instabilidade política do mundo, o que deriva na incerteza de investimentos. E no segundo desafio, a gente tem a descarbonização, a busca pela Greenfield. Alô? Melhor? Alô? Não sei a diferença, mas... Então estão me ouvindo? Então, a descarbonização é o segundo desafio. E o terceiro, a digitalização. A busca de aplicação de tecnologia de informação em todo o sistema de comércio marítimo internacional, incluindo portos, é fundamental. Bom, esse é um cenário estratégico profundo, global. Agora a gente vai fazer um zoom aqui nos nossos portos e principalmente no estado do Rio de Janeiro, na autoridade portuária. A gente tem, para aumentar a comunicação e aumentar a busca por uma atuação mais efetiva no sistema portuário, como bem disse o deputado, falta de comunicação, nós temos um problema de governança estrutural, que advém principalmente do contexto das autoridades portuárias, dos seus gestores, onde difere completamente das autoridades portuárias de classe internacional. Quando a gente diz que é importante a Firjan
participar, é importante a associação comercial participar. A Firjan, Associação Comercial, ela não tem um gestor na autoridade portuária, nenhum dos dois. Há muito tempo, eu já escrevi até artigos internacionais em relação a isso, que a gente tem algo estagnado exclusivamente, todas as indicações de gestão na companhia são indicadas pelo governo federal. Muitas das vezes falta a visão do que é uma autoridade portuária, da missão de uma autoridade portuária, e isso prejudica muito a interação com a comunidade em si. O mais importante que nós temos hoje para ter essa interação, para ter essa objetividade de desenvolvimento da autoridade portuária, é importante que a comunidade portuária esteja na gestão da autoridade portuária. Ou seja, você tem portos como Roterdã, Antuérpia, New York, New Jersey, todos têm as indicações dos seus gestores na comunidade. Em 2006, o próprio BNDES deu fez uma análise de sugestão de otimização e modernização das gestões das autoridades portuárias públicas, que era a regionalização. Esse é um ponto sensível que a gente precisa analisar e partir para verificar de que forma a gente pode conduzir esse tipo de aproximação. Você tem o Conselho de Autoridade Portuária, os CAPs, onde tem representação de toda a comunidade portuária. Com o advento da lei a 12.815, houve uma retração do CAP como órgão como conselho deliberativo, apenas consultivo, e isso é algo que precisa ser revisto para a gente conseguir fazer uma modernização da governança da autoridade portuária. Hoje, você precisa fazer uma alteração, um estudo para uma alteração da governança da autoridade portuária, para que ela possa se sincronizar com toda a comunidade portuária, sincronizar com a sociedade. Então, é importante que representações na gestão da autoridade portuária tenha representação da área comercial, da área associação comercial, da área de indústria, não é? Do governo federal, do governo do Estado, que é o nosso minoritário hoje, 0,1%, temos um conselheiro. Não é? Então, quer dizer, é preciso repensar a estrutura da autoridade portuária, dando mais autonomia e responsabilidade, né? A gente tem um overlay, accountability, né? Cheio de gente fiscalizando a fiscalização do fiscalizado. Então, é uma loucura isso, e isso a gente precisa da dinamicidade. Não é? Então, mas não é uma coisa que você vai fazer de uma hora para outra, é preciso estar na pauta. Até uma sugestão está na pauta da Alerj e de outras instituições de Estado, para que a gente possa sair dessa relação, ação reativa, não é? Ela nunca ativa. A autoridade portuária é uma agência promotora do desenvolvimento. Ela não é só reação. Prover infraestrutura é a questão básica. É a questão básica. Mas parceria com governos, com iniciativa privada, é fundamental. Tem um caso que me chamou muita atenção ainda no governo passado, onde o ex-ministro Tarcísio foi ao Porto de Açu fazer uma solenidade onde ele estava aí autorizando a construção de uma ferrovia em parceria Porto de Açu com a iniciativa privada. Aí eu pergunto, se a Companhia Docas do Rio de Janeiro, Portos Rio, quiser fazer uma parceria com o Estado de Minas, ela teria essa autonomia? Então não pode dizer que não sou eficiente. Amarrado, eu não consigo. Você vê agronegócio, você tem no centro do Brasil
Você tem onde está a grande produção de soja, ou você corre para Itaqui ou corre para Rio Grande. Ou você vai a Santos. Agora, você não consegue vir ao Rio, Itaguaí. Quando em Itaqui, eles faziam asepsia de todo o terminal e também exportavam. Agora, eles têm um terminal especializado de grãos. A gente não tinha. E basta algumas ligações ferroviárias, uma PPP, uma parceria com o Estado de Minas, por exemplo. Não temos autonomia para isso. Vamos depender de um processo político e não empresarial para poder fazer isso. Então, quer dizer, a questão é objetiva, ninguém está reinventando a roda. É como funciona a questão de governança das autoridades portuárias de classe internacional. Por isso que ela é pública, para que todos tenham acesso. Então, eu acho que, como é um debate, né? Então, eu estou colocando essa questão aqui, que eu acho que, para mim, é fundamental, que é a governança da autoridade portuária, e a dinamicidade, porque ela tem que ter dinâmica por causa da incerteza do comércio internacional. Ela precisa ser flexível e estar sempre atenta e ser a promotora e parceira da iniciativa privada e das instituições que representam a iniciativa privada. Eu acho que esse é um ponto inicial que eu gostaria de colocar. Muito obrigada, Cláudio. Acho que as boas práticas e a governança que a gente vê acontecendo de verdade, já funcionando há muito tempo no mundo, a gente tem que absorver, né? A gente tem que se inspirar. E queria deixar o governo do Estado à disposição, né? Desburocratizar é uma palavra de ordem do governador Cláudio Castro, e reforçar que quando a gente quando o Brasil se coloca no mercado internacional, a gente só ganha. A gente ganha porque a gente, por exemplo, foge da sazonalidade do mercado interno. Então, quando a gente vende para fora, se eu sou uma indústria, por exemplo, de roupa de praia, eu exporto no inverno do Brasil, mas é verão no norte do mundo. Então, em outro lugar do mundo, eu consigo, né, comercializar o ano inteiro. Quando você fala aí, por exemplo, da questão da descarbonização, a gente está falando de ODS, a gente está falando do Brasil se colocar na OCDE, e a gente tem que perseguir e fazer parte de uma organização internacional ou estar, né, adequado para, por exemplo, exportar para fora do Brasil, é uma missão também do governo do Estado de ser esse facilitador. Um exemplo que eu posso te dar que a gente teve na conferência climática, né, que teve em Paris, em maio, que foi o Paris 2030, e, por exemplo, a gente ficou sabendo que a Europa está com a União Europeia, né, está com uma ideia de que até 2030 as empresas que importarem, ou melhor, que exportarem para a Europa, da onde eles vão receber suas mercadorias, elas vão ter uma meta de que pelo menos 20% da sua matéria-prima tem que ser advinda de matéria-prima reciclável. E se a gente não começar a difundir isso aqui no Brasil, e a autoridade portuária, nos distritos industriais, a própria CODIM como fomentadora dessa informação, a gente não consegue qualificar o nosso empresário para ser competitivo, né? O Estado tem um papel de catalisar. O Estado não tem renda, não tem recurso, quem tem recurso é o cidadão. O Estado é um mero administrador do recurso que os empresários geram, que a sociedade gera, da riqueza que é gerada no país. Os meios de produção na nossa sociedade estão com um capital privado. Então, é muito importante que esse diálogo aconteça. Contem com a gente. Eu só queria completar o seguinte. Você está colocando é excelente e existem vários recursos empossados no mundo para investimento. Só precisam de duas coisas: segurança jurídica e viabilidade econômica. E você tendo uma estrutura de autoridade portuária que tenha visão de viabilidade econômica, visão estratégica de longo prazo, parceria com a iniciativa privada e tendo no seu corpo de gestor os representantes da comunidade portuária, os órgãos, as instituições empresariais, comerciais, governamentais, não tem como dar errado. Acho que a gente está começando, é o que a gente está vendo acontecer aqui, né? Fico muito feliz que esse diálogo esteja acontecendo, contem com a gente. Só uma informação importante que eu achei legal trazer para vocês, eu não sou o Capitão Nascimento, mas vem do grego a palavra logística. Olha que interessante. E a palavra logística, inicialmente, ela significava
habilidades de cálculo e de raciocínio lógico. E hoje ela veio evoluindo e logística é um processo, né, que cuida do planejamento, execução e distribuição de produtos ou matéria-prima, principalmente no que diz respeito ao transporte e armazenamento. Então, para fazer logística, tem que saber matemática, tem que ter raciocínio lógico. E eu diria mais, assim, eu acredito na logística como grande elo. É o elo que vai ligando todos os atores, todos os meios de produção e fazendo com que eles sejam mais eficientes e, inclusive, até mesmo mais lucrativos, que é isso também a gente está... Não vamos mentir, né? Não adianta falar para o empresário, olha, vamos fazer uma prática aqui de descarbonização para você ficar mais bonito na fita com a OCDE, para você ficar verde. Que o empresário vai perguntar, mas o que eu ganho com isso? Você vai poder exportar para a França, você vai conseguir exportar para a Dinamarca. Então, a gente tem que combinar, né? Esse negócio do storytelling, né, ele é muito bonito lá em Copenhague. Aqui no Brasil, a gente tem que ter diálogo e ser prático. A gente tem que trazer as ideias do mundo, né? Como eu ouvi bastante lá quando eu estava na conferência em Copenhague, eles falavam de storytelling. Eu falava, a gente vai ter que tropicalizar esse storytelling, né? Trazer para o Brasil, para a nossa realidade, que não é tão dinamarquesa assim, mas a gente tem um futuro brilhante pela frente, estou sentindo aqui. Bom, sem mais delongas, queria passar agora a palavra para o nosso próximo palestrante, que vai ser o meu querido Tony Barbeito. Hoje eu aprendi a falar o nome dele, eu chamava ele de Barbeito. Não tem acento, né, Priscila? Que história é essa? O Tony, ele é presidente da Acomex Rio. Tony, muito bem-vindo. Vai falar daí? Perfeito, então. A palavra é sua. Bom dia a todos. Primeiro, obrigado, Priscila, amiga de longa data e de uma habilidade realmente diferenciada. Não somos tão longos assim, né? Primeiro, eu queria realmente compartilhar com vocês a alegria e o prazer de estar aqui falando no meu estado, o estado que eu nasci, o estado que eu escolhi para viver e ganhar dinheiro e trabalhar, né? Também fico muito feliz de ter 2 filhos ali do segmento, 2 donos de trade. E queria também parabenizar o Felipe, que em 2018 me convidou, e eu vou ser muito breve, para não ser muito prolixo. Se eu for, até me avisa aí, se passar o tempo. Em 2018, eu fui convidado pelo Felipe, por um grupo de empresários, para falar do incentivo fiscal do Rio de Janeiro para comércio exterior. E eu fui muito cético naquele momento, né? Participei da reunião e falei, esquece isso. Aqui no estado do Rio isso não funciona. Eu faço comércio exterior há mais de 30 anos, a minha vida é toda dedicada. Desde os 17 anos de idade, eu fui emancipado para ter a minha primeira trading company. E eu falei, esquece, né? A ideia é fantástica, mas no Rio de Janeiro isso não vai funcionar. E eu fui obrigado, 2 anos depois, parabenizar esse grupo, porque eles conseguiram, em 2020, na Lei 9025. Fico feliz demais também de escutar a Priscila falando Rio Comex, né, André? Que a gente falou bastante sobre isso em algumas reuniões. Pegou o nome, graças a Deus. E queria também dar um dado, que eu até falei com o Alexandre pouco antes, que me deixa mais feliz ainda, que em 2023, aproximadamente 123 empresas foram homologadas na Lei 9025, e 26, salvo engano, 29, são exclusivamente empresas de comércio exterior, com um volume muito expressivo de importação, e isso me deixa muito orgulhoso. Não que eu tenha responsabilidade sobre isso, a responsabilidade é do trabalho da Priscila, do governador Cláudio Castro, que ajudou muito essa lei, pegando aí um pedacinho de uma lei já pré-existente, ligada à logística, e fez uma legislação específica para a gente hoje poder estar aqui, né, Rita? Feliz, quantidade não é qualidade, e aqui a gente tem a qualidade, e que eu tenho certeza que a quantidade vai ser geometricamente ampliada, né? Falo para a Rita, que também é uma querida amiga recente, que eu acho que esse evento venha a se tornar o evento de comércio exterior do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem Intermodal em São Paulo, que é um evento nacional, não é um evento de São Paulo, mas esse evento vem, Leonardo, a se tornar a referência de um debate amplo, de oportunidades, sim. Temos condições físicas, condições logísticas, condições operacionais, condições tributárias. Eu vim transformar o meu discurso em otimismo pleno. A Codim hoje funciona, sou obrigado a reconhecer. Tive muitos embates com a Priscila, e hoje eu reconheço e faço aqui um testemunho.
a Codim funciona, as empresas se habilitam, a Secretaria de Fazenda funciona, exonera bem, o Porto do Rio, que o delegado, infelizmente, não pôde estar aqui, também funciona, e o nosso movimento, é claro que tem que melhorar, que a gente pode ficar aqui falando do que pode ser melhor, tudo na vida pode ser melhor, mas nós somos eficientes, nós somos bons, e o que a gente tem que fazer é recuperar a carga que saiu daqui e que não voltou para os estados de origem, né? É muito bom estar numa mesa de gente extremamente capacitada, com uma experiência que me orgulha muito, deputado, estar aqui ao seu lado, de verdade, né? E ter a percepção de mercado, porque eu tive a oportunidade, em 2003, de abrir a primeira trade incentivada num estado que se tornou referência, que nós somos e seremos cada vez mais referência. Não porque somos melhores, ou porque somos cariocas, não, não é só isso. Porque temos uma logística melhor, uma posição melhor, e temos o segundo PIB, né, nacional. Então, a gente precisa aproveitar, e aí sim, é muito legal escutar aqui várias coisas, as oportunidades, que é o tema aqui da minha explanação, que hoje a gente tem para fazer. Em 2020, quando o nosso governador sancionou a lei, ela foi regulamentada pelo decreto em torno de 2021, salvo engano, 47, alguma coisa. E, naquele momento, a gente tinha, sim, uma Codim tentando se reestruturar, um Estado querendo quebrar as entranhas da administração pública, que são normais, num Estado do nosso tamanho, um Estado que eu escutei muito da Priscila e aprendi em recuperação fiscal, né, que tinha entraves. E aí veio a ideia minha modesta ideia, com um grupo de amigos de mercado, porque existe, e alguns estão aqui, pequenos, mas estão aqui, empresas de comércio exterior fluminenses, cariocas, do nosso estado. E aí eu tive a ideia de juntar esse grupo para criar a Associação de Comércio Exterior do Rio de Janeiro. Para quê? Para ajudar, não criticar, ajudar o Estado interessado, porque fez a lei em 2020, né? Outros agentes, como os portos, os aeroportos, a Receita Federal, a Receita Estadual, para que tudo funcione melhor. E, depois de 2020, em 2022, 2023, todos os nossos associados estão habilitados na lei, aprovados pela CPPDE, óbvio, cumprindo todos os pré-requisitos legais, isso é fundamental, porque muito se fala também de criticar o Estado, ou criticar isso e aquilo, o empresário tem que fazer a parte dele, né? Tem horas que a gente tem as ferramentas e a gente gosta de dizer que os outros não fazem, ou porque é isso e aquilo, não. Criticar, e ninguém critica mais do que eu quando tem que ser criticado, mas a gente tem a nossa parte para fazer. E estamos num lugar que tem muita oportunidade, que tem uma demanda reprimida assustadora. É para a gente botar no bolso a concorrência. É fácil. E eu garanto que é porque eu sei, porque eu vi, porque eu vivi 30 e poucos anos fazendo isso. Então, eu queria passar essa mensagem de otimismo para quem está aqui, né? Para que a gente leve essa mensagem aos outros fluminenses que não estão aqui, que são do segmento, que, porventura, tenham a cultura de que o Estado não faz, a nossa segurança pública, os números estão aí, não estão, Felipe, de melhoras, né? E vão melhorar cada vez mais, é um processo, gente, ninguém é perfeito, né? As coisas vão melhorar, e nós estamos no segundo estado da federação. A gente tem que ter essa consciência. É realmente aqui um pouquinho diferente, tem particularidades administrativas, operacionais, políticas, mas nós temos um presente muito interessante e um futuro muito grandioso de oportunidade do nosso segmento de comércio exterior. Nossa lei é muito boa, tá? Ela é igual, ou melhor, do que qualquer outra legislação a nível nacional. Nossa logística ela é imbatível, tá? Porque temos portos e aeroportos, como foi amplamente divulgado. E eu sou hoje um otimista e me sinto realizado, porque eu acho que o papel da Comex Rio foi feito, né, com poucos também, e que eu tenho certeza que ano que vem, Leonardo, serão muitos outros, não tenho certeza absoluta. Se você puder depois fazer uma estatística, seria interessante, ano que vem, se anunciar essa estatística.
E a nossa qualidade é imbatível. Então, aqui eu queria, em nome dos importadores do Estado do Rio de Janeiro, que lutam muito e que conseguiram demais com o apoio do Estado, com o apoio da Priscila, com o apoio do nosso deputado, com o apoio da Codim, com o apoio de todos, hoje tem um cenário muito favorável e muito promissor. Tá? Obrigado a todos aí. Parabéns, Tony. Ser cidadão dá trabalho, né, gente? Você veio, Tony, falando dos nossos embates, né? Eu queria te agradecer, Tony, por você não ter desistido do Estado do Rio de Janeiro nunca. A gente se conhece há muito tempo mesmo, desde que eu trabalhava num escritório de advocacia, estagiando nele, então isso tem muito tempo, assim, eu sou da turma de 2001, sem denunciar a idade, porque eu entrei novinha na faculdade, sou precoce, claro. E dizer que as nossas discussões, os nossos debates, Tony, são realmente só refletem tudo o que tem sido falado aqui, falado pelo André e por todos que o antecederam. Foram eles que fizeram a gente conseguir fazer a legislação, porque a gente entendeu a dor, né, onde que estava o problema. A legislação, por exemplo, do Rio Importa Mais, ela começou com um prazo de 30 dias, 60 dias, e aí o pessoal falou, olha, esse prazo está muito curto, não vai dar tempo, a gente precisa de mais dia. E é assim, né? Quando a gente tem política pública, a gente tem tentativa e erro. E eu queria te dizer que, assim, a única coisa que eu tenho certeza é que todo o processo em que a gente teve de debate, a única coisa que eu sei é que a gente estava do mesmo lado todas as vezes, que era do lado do nosso Estado. Então, muito obrigada por isso, parabéns pelo seu trabalho. A Comex Rio é um sucesso, representa muito bem o setor. E é um orgulho para mim fazer parte dessa história também. Agora, sem mais delongas também, passando agora a palavra ao Eduardo Miguel, que é gerente de desenvolvimento de negócios da Portos Rio. Eduardo, bem-vindo, a palavra é sua. Bom dia, como bom aprendiz, consegui a orientação do deputado. Não vou colar, não. Bom dia a todos. Gostaria primeiro de agradecer e parabenizar o Leonardo, o Rafael e a Rita pelo convite e pela iniciativa do evento. Na área de novos negócios, eu estou aqui representando a área de novos negócios da antiga Companhia Docas, atual Portos Rio. E nós temos dois grandes desafios. Um desafio da parte de infraestrutura, onde nós temos que prover e tornar nossos portos competitivos. E dos 4 portos que a gente hoje gerencia, Porto do Rio de Janeiro, de Itaguaí, de Niterói e Angra dos Reis, vou enfatizar o Porto do Rio e o Porto de Itaguaí. Os dois outros são arrendados, vocacionados ali para carga geral e offshore. Mas hoje o movimento do mercado de navegação, ele força para que os portos invistam na infraestrutura. A gente hoje vê um movimento de menos atracações, com navios maiores, e daí a importância do investimento milionário que o Luiz falou anteriormente, da gente fazer as dragagens dos portos, prover a infraestrutura para que os nossos portos estejam aptos. Não adiantaria a gente estar aqui falando da importância econômica do Estado, dos portos, se a gente não tornasse nossos portos competitivos. Agora, como falaram André, o Felipe, o deputado Júlio, a comunicação é fundamental. E entra nessa parte a parte de novos negócios, que é o nosso desafio de comunicar ao mercado as oportunidades que a gente tem para os nossos portos. E muitas vezes é difícil, como o nosso conselheiro Cláudio mencionou, a gente, com muitas amarras, conseguir, inclusive, competir com entes privados, né, inclusive dentro do nosso Estado, onde nada contra, é muito importante ter essa... Às vezes nem é competição, né? Você vê o Porto do Açu, por exemplo, é um porto importantíssimo para a região norte fluminense, mas a gente tem nossos portos aqui que a gente vê que muitas vezes não recebe a atenção e até divulgação, tanto por parte da mídia, quanto por parte até de palestras e eventos que a gente vê até representantes do governo falando. Então, é importante esse espaço. Do ponto de vista de investimento, a gente também precisa dar ênfase à ferrovia.
o nosso porto, até 2027, vai ter um acesso ferroviário por toda a extensão do Cais da Gamboa. A gente vai ter uma melhoria nos acessos aos terminais de container, que hoje é compartilhado, uma independência. Vamos ter um ramal ferroviário dentro do porto. Investimentos privados da renovação da concessão da MRS. Então, com isso, a gente consegue proporcionar a atração e que as empresas consigam, né, colaborar com as empresas que elas consigam trazer mais carga para os nossos portos. Atualmente, a gente trabalha, do ponto de vista comercial, com arrendamentos que estão previstos. A gente chama por sigla, né? São 2 terminais chamados RDJ6 e RDJ6A. São terminais de granel líquido que estão em vias de serem arrendados. Tá? Então, a carga básica é óleo lubrificante. Então, a gente tem hoje, posso dizer aí, dos 3 principais operadores de óleo lubrificante do Rio de Janeiro, do país, interessados nessa licitação. Então, provavelmente, início do ano que vem, primeiro trimestre do ano que vem, a Secretaria de Portos licite o primeiro terminal de óleo lubrificante. Temos arrendamentos no Porto do Rio de Janeiro, como a área ali do terminal, dos armazéns 13 e 14. E a importância, muito na linha do que o Cláudio falou, é que, infelizmente, não depende só de nós. A gente está muito refém do governo federal para fazer essas licitações. Então, algo que nos preocupa um pouco é a gente receber o empresário, a gente recebe o investidor. O investidor, muitas vezes, doa um estudo, um EVTEA, onde são investimentos previstos de dezenas de milhões de reais, centenas de milhões, bilhões de reais, como é o caso de Itaguaí, e a gente não consegue dar a celeridade que a gente deveria dar. Então, me preocupa muito porque a gente está concorrendo com os portos do Brasil inteiro. Porque hoje o responsável pela licitação é a Secretaria de Portos e a ANTAQ. Eles têm excelentes técnicos. Não estou questionando a qualidade técnica, mas talvez prioridades de outros estados, talvez uma equipe enxuta. Fato é que a gente precisa dar uma resposta para os empresários que querem investir aqui no esporte. E isso passa, de certa forma, por acelerar os processos licitatórios. Um processo licitatório que está também em vias de ocorrer agora é um novo terminal de minério de ferro no Porto de Itaguaí, onde o investimento é de quase 3 bilhões de reais, gerando emprego para a região. Temos outros projetos no Porto de Itaguaí, como o Terminal de Granel Sólido 3, com uma indústria que está se instalando na região, interessada em poder receber essa matéria-prima. Então, também está em análise na agência regulatória. Nós temos no Porto do Rio de Janeiro, como mencionei, ali a área dos armazéns 13 e 14. Nós temos a movimentação hoje no porto pujante de tubos, de carga de apoio offshore. Para dar uma noção, o Porto do Rio de Janeiro representa hoje 75% do apoio, ou mais, de toda a produção de petróleo da Petrobras no país. Porque a camada do pré-sal da Bacia de Santos o apoio é atendido pelo Porto do Rio de Janeiro. Então, é importante a gente, cada vez mais, tornar atrativo e incentivar e melhorar os terminais que aqui estão. Então, esses terminais para fidelizar e manter os tubos, manter produtos siderúrgicos, manter carga geral, atrair granéis. Então, a gente está fazendo esse trabalho internamente na companhia, junto com a Secretaria de Portos. Agora, realmente, a gente precisa da celeridade do governo federal, essa compreensão com a economia fluminense, para gerar emprego para a região do Porto do Rio, do Porto de Itaguaí, e para gerar renda.
Do ponto de vista da descarbonização, a gente entende, a gente vê hoje o Porto de Itaguaí, onde a gente tem mais de 2 milhões de metros quadrados de área disponível, como um polo importantíssimo para atrair investimentos de hidrogênio verde, principalmente. A gente chama de transição energética. E, recentemente, nós abrimos um chamamento público para buscar interessados em implantar projetos de transição energética. Recebemos 3 projetos para operação de gás. E aí é algo importante. Nós temos interessados em colocar uma unidade de regasificação de gás natural no Porto de Itaguaí, mas a legislação não traz um instrumento contratual que torne atrativo. Eu consigo assinar hoje um contrato de 4 anos com a empresa, sem todo o procedimento licitatório. A agência reguladora já manifestou que eles estão modernizando isso, provavelmente em breve vão divulgar uma consulta pública para permitir que a gente faça um instrumento contratual de modo mais célere. Mas é importante notar que o interesse de grupos econômicos existe. A gente precisa dessas condições para eles virem. Recebemos 7 manifestações de interesse, 8 manifestações de interesse, para projetos ligados a hidrogênio verde. Então, a gente vê hoje o Ceará, Pernambuco, bastante na frente, bastante avançados, e, sim, claro, eles têm condições geográficas favoráveis, mas nós temos um porto aparelhado, nós temos a ferrovia dentro do Porto de Itaguaí, nós temos área disponível, e não apenas energia eólica, a gente pode fazer o hidrogênio verde a partir de biomassa, a gente pode usar energia solar da região de Itaguaí, a gente pode usar o grid com certificado de energia renovável. Então, hoje a gente está conversando com empresas privadas, existem alguns grupos em vias de assinar protocolos de intenção, já tivemos conversa, inclusive, com o pessoal do Banco Mundial, tivemos num evento do Green Tech Mission do governo do estado também, sempre prospectando empresas interessadas e parcerias. E a gente realmente acredita que, trazendo o gás, trazendo o hidrogênio verde, e aí é importante notar que não é o hidrogênio verde pelo hidrogênio verde, mas sim tornar um hub que, a partir da planta de hidrogênio verde, automaticamente uma planta ao lado vá produzir o diesel sintético, ou ela pode produzir amônia, daí fertilizante, e aproveitando a ferrovia, que traz minério, e a gente pode jogar como frete de retorno fertilizante. Então, nós temos uma vasta oportunidade que a gente tem que saber aproveitar. Então, estamos divulgando isso onde a gente pode, temos grupos interessados. Então, assim, os portos do Rio de Janeiro e Itaguaí, sob o ponto de vista de novos negócios, têm trabalhado tanto na indústria de transição energética quanto de atração de cargas, que é o nosso core business, de fato. Então, estamos à disposição. É importante mudar, muitas vezes, a imagem da companhia. A gente tem trabalhado bastante até para isso. A gente desburocratizou, alguns anos atrás, o acesso rodoviário, o cadastro de veículos, o cadastro de pessoas. E isso é muito importante para dar celeridade e tornar os portos mais atrativos para os usuários. E, na verdade, a gente trabalha como autoridade portuária para os usuários, como fomentadores da economia e possibilitadores de novos negócios. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Eduardo. Eu acho que foi muito importante você fazer a sua explanação para a gente ficar sabendo quais são as oportunidades que a gente tem aí nos portos, especialmente o Porto de Itaguaí. Sobre essa questão da descarbonização e do hidrogênio verde, só uma observação,
A gente tem um vice-governador no estado do Rio de Janeiro, que é secretário do Meio Ambiente. Essa pauta está super em voga para a gente no estado do Rio de Janeiro. Esse ano já foram algumas missões, você mencionou uma. E esse fenômeno que você descreveu aí com relação a uma indústria aproveitar o resíduo da outra, a gente teve lá na Dinamarca recentemente. Esse fenômeno tem um nome, né? Ele se chama simbiose industrial. E a gente aqui no estado do Rio de Janeiro está começando com esse projeto a partir de um tubo de ensaio lá no Distrito Industrial de Santa Cruz, com a Ternium em Lafarge, em que o resíduo da Ternium, que é a escória, vai ser a matéria-prima da Lafarge, então uma siderurgia gerando resíduo para ser matéria-prima de cimento. Isso é muito importante porque a gente tem um aproveitamento e a melhor eficiência. Então, muito importante mesmo. Muito obrigada pelas suas colocações. Vamos ficar atentos, então, aos investimentos no Estado. Contem com a gente. E aí, por fim, mas não menos importante, obviamente, queria convidar a falar a nossa querida, que está no sofrimento da ponta, né, Rita? A Rita Fernandes, ela é diretora do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, e ela tem aí todas as dores e os amores que esse setor traz para a gente. Rita, a palavra é sua. Obrigada, bom dia, né, boa tarde. É muito importante para mim ter essas pessoas aqui, que para mim representa a tomada de decisão do Rio. Muito mais do que estar superlotado de pessoas que talvez não conheçam nem o comércio exterior. Cada pessoa que tem aqui tem um peso muito grande para falar do comércio exterior do Rio de Janeiro. Eu sou uma pessoa que eu entrei para o sindicato para ajudar o Rio de Janeiro. Há 20 e poucos anos atrás, eu vi o Rio de Janeiro esvaziar para o Fundap, né, todas as cargas irem embora, a gente acordou de manhã, não podia mais liberar carga aqui. E aí a gente teve toda a classe sofrida de despachante aduaneiro. E a gente perdeu todas as cargas para o Fundap. Aí passou, a gente é petróleo e gás, vai crescendo de novo, aí resolve o problema do Fundap, aí vem o incentivo de Rondônia, que pode desembaraçar no Rio. E a coisa de 4 anos atrás, a gente viu todas as cargas indo embora para Itajaí. 4 anos não, há 6 anos atrás. Fiquei revoltada, porque eu sou dessas, e entrei no sindicato com o intuito de ajudar. Entrei no Sindaerj e comecei a lutar pelo Rio, mas uma luta sozinha, né? Uma luta com poucas pessoas. A minha presidente ajuda muito. Ela agora está no Congresso, no Chile. E eu comecei essa batalha e fui para Itajaí, para um congresso de comércio exterior lá, infiltrada. E muitas pessoas não sabiam que eu era carioca, né? Eu falei que eu estava querendo levar uma empresa para fazer uma operação lá, porque várias empresas cariocas foram para lá, né? E continuam com a sede aqui. Elas não mudaram, a sede está aqui, mas eles importam por lá. Então, eu fui para lá infiltrada e fui aprender por que eles cresceram tanto, né? Hoje, eles são o 2º maior porto importador, né, de carga, e nós somos o 6º de importação, porque Rio não é só petróleo e gás, Rio é container. Então, eu queria entender por que a gente saiu do 2º para o 6º. E lá eu entendi muita coisa. Cheguei, fiz um relatório para o movimento Rio Comex, falei todo nesse relatório. Aí comecei a bater de porta em porta, pedir ajuda, e eu agradeço muito a Deus, porque o Léo e o Rafael quiseram comprar essa briga comigo, e a gente está fazendo fórum de comércio exterior. Então, aqui eu estou muito satisfeita. Hoje, o Rio de Janeiro é uma realidade diferente. O Rio Comex é um sonho de 20 anos atrás que está realizado agora. A gente ainda precisa de muito mais, né? A gente precisa de divulgação. Ninguém conhece o Rio Comex. Eu vou nos eventos, eu vou no fórum, eu tenho que dar aula sobre benefício fiscal. Eu sou despachante aduaneiro. Aí eu ligo para o Tony. Tony, como é que é a entrada, saída, ST? Que eu não sei falar tudo, né? Eu sou despachante aduaneiro, eu desembaraço carga, e eu vou te falar, hoje no Rio de Janeiro nós estamos no tempo recorde de liberação de carga. O percentual de canal verde, quando eu fui para Itajaí, era 80 e poucos %. Hoje, aqui no Rio, está 96% de carga verde. 94 ou 96?
96%. Então, hoje, a gente não tem como disputar a Receita Federal daqui é melhor ou pior. Não, nós somos melhores do que Santa Catarina. Temos o Ministério da Agricultura, que é o melhor do Brasil, está no Rio de Janeiro. Então, hoje, o Rio de Janeiro tem tudo para ser o melhor hub. Só podemos ficar, depois de Santos, pelo mercado consumidor. Mas nós não podemos perder para Itajaí. Então, hoje, esse fórum, para mim, representa muito. Cada pessoa aqui tem o poder de ajudar o Rio de Janeiro. Então, eu, junto com vocês, podemos fazer a diferença, que o Felipe está fazendo muito bem, o André Seixas, o Tony, já tem uma galera chegando e já fez muito, mas temos muito, muito, muito a fazer. E hoje de manhã, quando eu vim para cá, eu falei assim, a gente não poderia ter recebido uma ligação mais significativa, que eu vou deixar como pensamento aí para vocês. Uma empresa importadora de cloro, 30 contêineres no mês, me ligou, que está desesperado, porque tem 30 contêineres em Navegantes que não consegue atracar por causa da maré, né? Eu falei, mas você mudou para outro lugar? Não, Rita, eu continuo no Rio. Mas por que você não está fazendo pelo Rio? Porque aqui não tem incentivo. Eu falei, como assim que você não tem incentivo? Então, o Rio precisa divulgar o Rio Comex em todas as palestras. E quero pedir ao governo do Rio de Janeiro fazer uma comissão, como Itajaí tem. Itajaí tem uma comissão de promoção do Estado do Rio de Janeiro, que em todos os fóruns, no Fórum de São Paulo está lá a Comissão de Comércio Exterior. No Fórum de Itajaí, na Feira da Intermodal, Itajaí tem um estande do governo. Tem um estande de Fundap. A gente não tem estande do Rio de Janeiro. Então, para mim, não importa a quantidade de pessoas. Vocês podem fazer a diferença. Cada um aqui. E eu só peço ao governo para que possa divulgar o Rio Comex. O restante é com a gente. A gente desembaraça, a gente faz, a gente tem porto, a gente tem terminal, a gente tem tudo. Tem o representante do Rio Galeão, que é o melhor aeroporto do Brasil. Então, a gente tem tudo. A gente só precisa que vocês promovam o que a gente tem de melhor, que é o carioca, né? E a gente. Fluminense, né? Saudações. Parabéns, Rita. Eu sei a sua dor, né? A gente já teve a oportunidade de conversar aqui um pouco antes, que eu queria agora, então, te dizer, assim, em nome do governo do Estado do Rio de Janeiro, o secretário de Fazenda já estava aqui agora há pouco, perdi. Então, secretário, o presidente Tacodim também, ó, em nome dos dois, do secretário de Desenvolvimento, do governador Cláudio Castro, é só marcar, assim, gente com ânimo e vontade de dividir conhecimento a gente tem no Estado. Aqui o Esteves não está me deixando mentir. Semana passada foram quantas horas no evento? 3 horas e meia num evento com a Associação Comercial. Eu também estou super disposta a dividir conhecimento. Então, é só vocês contarem com a gente. Vamos colocar esse evento de divulgação do Rio Comex de pé. O próximo painel, acho que vai ser um bom tubo de ensaio para esse evento, que vai ser o evento de benefícios fiscais. E aí, já me encaminhando para o final, porque a gente já começou com a hora um pouco avançada, eu queria só, então, pontuar o que a gente discutiu aqui nesse primeiro fórum, né, nessa primeira mesa, que foi muito profícua, muito interessante. Então, as palavras de ordem são diálogo, comunicação, execução de estratégias para a importância dos portos e aeroportos na economia do Estado. A gente também contar com a participação de vocês, cidadãos, e aí representados pelas entidades, pela sociedade civil organizada. Contem com o Estado do Rio de Janeiro. Que vocês sejam também coerentes e se unam nesse discurso para a gente poder também entender exatamente quais são as maiores dores, para a gente poder priorizar assim que se faz política pública. Ficar atentos também às oportunidades, como o nosso colega do Porto de Itaguaí falou. E, por último, divulgar, presidente, já coloquei a Codinha aqui num evento para divulgar os benefícios, eu estava ali atrás, ouviu, né? Que bom, não vai puxar minha orelha não, né? Tudo certo. Então, é isso, gente, que a gente tem aí 2 dias muito, muito ricos, de muita troca. Muito obrigada a todos e pelo honroso convite também. E até a próxima, né? Bom dia.
Agradeço a todos pela... Queria fazer uma sugestão, fazer uma salva de palmas, não só para o nosso secretário de Fazenda estar aqui, mas pelo extraordinário trabalho que tem feito. Parabéns, Léo. Parabéns!